Quando Deus trata aquilo que está dentro de nós, Ele expõe, Ele revela e Ele cuida. Muito bem-vindo ao Devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Este é o nosso desejo, a cada dia sermos transformados pela palavra de Deus. Estou muito feliz com a tua presença, muito obrigado por estar aqui hoje, por não faltar, por não falhar. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Canal esse que Deus levantou para abençoar vidas, para cuidar de pessoas, aonde quer que elas estejam, seja no hospital, seja num centro de recuperação, seja numa cadeia, seja em casa, seja no trabalho, aonde quer que você esteja, essa palavra pode te alcançar e você também pode enviar ela para alguém. Então, que hoje a gente possa verdadeiramente ser tocado por essa mensagem. Nós estamos aí no propósito falando sobre as pragas enviadas ao Egito, o que Deus tratou e o que Deus revelou a cada uma delas, para mim e para você, não só naquele tempo, mas nesse tempo atual, agora, o que isso fala de nós. E hoje nós vamos tratar sobre as úlceras. As úlceras foram uma das pragas enviadas pelo Senhor naquele lugar. O que isso revela em mim e em você. Antes de começarmos, vamos orar ao Senhor, vamos convidar o Espírito Santo a falar conosco. Eu creio que Ele já está aqui, mas eu quero que Ele possa acessar aí também. Pai, obrigada por mais um dia que se inicia. Obrigado pela tua presença, meu Pai. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo e por essa nova oportunidade de estarmos aqui. É sinal de que o Senhor cuida e ama estarmos aqui, que o Senhor ainda precisa de nós aqui nessa terra para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Então, sim, Senhor, fique à vontade a falar conosco. Fique à vontade a nos instruir, Senhor, na Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha confrontar, venha revelar, venha direcionar, venha tratar o nosso coração. E que nós, Senhor, verdadeiramente possamos dar ouvidos a ela. Tira de nós todos os tampões dos ouvidos, para que a gente possa ouvir, receber, guardar e usar a Tua Palavra em nossas vidas todos os dias, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Nós estamos aí trabalhando no livro de Êxodo. Nós estamos nesse tempo falando sobre as pragas do Egito. Então eu já quero que você abra sua Bíblia aí no capítulo 9 do livro de Êxodo, onde nós estaremos falando sobre as úlceras. Você que está me acompanhando aqui, está acompanhando essa semana aí nós falando sobre as pragas. Você que é novo aqui, volte a uns vídeos aí que você vai ouvir uma em cada vídeo e nós vamos sendo abençoados por essa palavra. Amém? A praga das úlceras vai estar a partir do versículo 8, do 8 ao 12. Nós vamos estar fazendo essa leitura. Amém? Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios da cinza do forno. E Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó moído sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente as úlceras, em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna. Porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Gente, nós precisamos entender que nós estamos aqui vivendo um processo de libertação. Libertação de muitas coisas que aos nossos olhos pareciam não fazer diferença na nossa vida. Assim era no povo lá do Egito, a idolatria é muito grande. E Israel estava sendo liberto. Quando a gente faz uma aliança com Jesus, quando a gente retorna para Jesus, nós precisamos entender que muita coisa precisa ser tirada de nós. E Deus, ele não revela para que ele exponha ou humilhe alguém. Não, quando ele expõe algo que está em nós, é porque ele quer tratar, ele quer transformar, ele quer mudar esse cenário. Exatamente o que estava sendo feito aqui no Egito. Não era para humilhar ou simplesmente, vamos dizer assim, destruir.
Eu creio que a intenção de Deus nunca foi essa. Mas ele conhece também os corações dos homens. Ele sabia que era necessário para mostrar a soberania de Deus. E muitos egípcios foram convertidos. Muitas pessoas passaram a crer no Deus poderoso, Deus único, Deus vivo. Esse é o nosso Senhor. E o que eu quero hoje trazer aqui sobre essas feridas, quando Deus expõe, Ele está tratando. Então é difícil a gente tratar algo que está escondido. E é interessante que assim, a praga das úlceras, ela foi muito diferente das outras. A gente vê que as que passaram por aqui, ainda viram outras, mas as que passaram por aqui, Deus ele movimentou o ambiente, recursos, ele mexeu com moscas, com sapos, com a água, ele mexeu com o que estava externo. A praga das úlceras ela é diferente, ela vai no interior, ela vai no que está escondido, ela vai no que está lá dentro. E Deus, através dessa praga, ele mostra que ele não é só Deus que enxerga o exterior. Primeiro, que ele não está nem preocupado com o exterior. Deus é Deus de interior. Ele quer tratar o que está aqui dentro de nós. Ele quer mudar o que está dentro de nós. Então, havia muita idolatria no Egito, principalmente divindades que se diziam ser deuses da cura, né? Eles atribuíam esses deuses como deuses de cura, de santidade. Os sacerdotes, como a gente viu nas outras pragas, eles eram extremamente rigorosos com a santidade deles. Então, eles não poderiam ter feridas, eles não poderiam ter sarnas para poder servir, para poder está ali sendo o sacerdote das divindades dele. E é interessante que o versículo do dia a gente vê isso. De maneira que os magos não podiam, versículo 11, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios, sarna é as úlceras. E a gente vê aqui a soberania de Deus. Aqueles que eram para defender o Egito não estavam conseguindo nem ficar de pé diante de Moisés. Olha que coisa tremenda, como Deus é poderoso. Sabe, tem gente que vive tanta aparência. O que a gente mais vê nesse mundo é uma falsa religiosidade. Pessoas cobertas de religiosidade por dentro tão quebradas, por dentro tão feridas. Se dizem cheios da autoridade espiritual, mas não têm parte com Deus. Servem a si mesmo, a hipocrisia, aos próprios desejos, ao egocentrismo, sabe? Não tem amor ao próximo, não tem cuidado com o próximo, vive uma vida de aparência. Outras pessoas estão dentro das igrejas, eu não vou nem falar de quem não tem presença com o Senhor, de quem ainda não fez uma aliança com o Senhor. Eu quero que a gente que já está aqui, talvez você que esteja caminhando comigo já está na presença, talvez que você ainda não esteja. E a gente vê que Deus ele mostra. Mas ele não vai te expor para te humilhar. Tem muita gente que morre de medo de ir numa igreja e falar, não vai lá nada, Deus vai revelar, vai expor os meus erros. Tem uma pessoa aqui que sempre diz isso, eu vou não lá, não vou não, missionário, eu tô perdido, não adianta não. Se eu for lá, Deus vai me expor. Deus não expõe ninguém para humilhar. Quando ele revela, é porque ele quer tratar, é porque ele quer curar, é porque a gente deu acesso. A gente deu acesso a ser cuidado. Sabe, difícil demais viver uma vida de idolatria, de ambientes que por fora parecem ser tão lindos. Ambientes, sabe assim, riquíssimos, mas que por dentro está podre. Por dentro está tomado por uma série de enfermidades. E aí Deus coloca para fora. A gente para analisar como é o câncer. O câncer, ele geralmente só se apresenta em algumas áreas do corpo quando apodreceu tudo por dentro. Mas por fora, a pessoa está sentindo-se maravilhosa. Está se sentindo ótima. E por dentro o câncer está consumindo. Só que se alegre hoje com essa novidade. Deus é Deus de interior. Não é apenas aquele que cuida do exterior somente. Sabe? Tem gente que vive uma idolatria só pelo externo. Faz tantos sacrifícios aí para poder ficar rico. Faz tantos pactos aí na treva para poder ter um casamento. Faz tanta coisa aí para ter um corpo bonito. E por dentro apodrecendo. Por dentro vivendo uma vida mentirosa de engano.
E o que essas úlceras revelam é que Deus, Ele conhece o nosso exterior. Ele sabe exatamente o que Ele precisa expor para que seja curado. O câncer só é tratado depois que ele é encontrado, depois que ele é revelado através de um exame. Deus é o médico dos médicos. Deus é aquele que tem todas as ferramentas para dizer exatamente onde está o nosso problema, o nosso erro, o que precisa ser mudado e transformado em nós. Que hoje a gente possa abrir o nosso coração para isso. Essas pragas não vieram ao Egito à toa. Deus queria ensinar através de cada uma delas algo para mim e para você aqui no tempo de hoje, nesse século que nós estamos, nesse dia, nessa hora. Não sei se você está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas é agora que o Senhor está falando com você. É agora que Ele está revelando que Ele quer tratar o que está aí dentro. E que a gente ouvindo tudo isso aqui, o que isso vai falar conosco? O que isso vai revelar ao nosso coração? O que está dentro, em algum momento, ele vai ter que aparecer. Entenda isso. E a gente tem que levar isso para a vida, a gente tem que aplicar isso na vida. Não adianta ficar remoendo, sabe? A gente fica guardando, mas vai chegar um tempo que o que está lá dentro vai se manifestar. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque esse manifestar não é bom. Não é bom. Talvez você está guardando tanta mágoa, acumulando aí dentro, acumulando, que na hora que explodir vai magoar outra pessoa. Pode até te matar. Entende como isso é perigoso? Entende como é perigoso viver longe do Senhor? Entenda como é perigoso a gente correr dos cuidados de Deus. Deus, Ele traz, às vezes Ele precisa puxar a orelha, assim como foi aqui no Egito. A gente percebe que mesmo Deus revelando, Deus mostrando que Ele quer fazer algo novo. Faraó endurecia o coração. Talvez você está aí hoje, endurecendo o seu coração. Porque não quer uma palavra de verdade, não quer uma palavra que liberta, que cura. Não quer ser transformado. Aí fica difícil. Como que Deus vai operar em quem não quer ser operado? Mas sabe o que é o maior problema do câncer? É que se ele não descoberto cedo, ele não pode mais ser tratado. Ele não pode mais ser curado. A medicina não tem poder para isso. Deus tem. E Deus, ele revela no tempo certo, no tempo de cura, no tempo de transformação, no tempo de salvação. Amém? Deixa Deus falar contigo hoje. Deus, ele não expõe para humilhar ninguém. Se não aparece, não tem como ser tratado. Se não aparece, não tem como ser restaurado. Então deixa Deus tratar. Deixa ele fazer o autoexame em você. Você faz tanto exame aí, pagando para os médicos. Deixa Deus revelar o que realmente está tirando a sua paz. Que está te fazendo trazendo tanta tristeza, tanto medo, tanta dor. Deixa Deus manifestar o poder dele em sua vida. Nós precisamos tomar essa decisão. E essa decisão é diária. Que bom que você está aqui. Foi uma decisão diária. Esse é um devocional, caminho diário. Precisamos estar aqui diariamente. Percorrendo, buscando, fazendo a nossa parte. Amém? Ponto 3. Não adianta parecer bem se o coração não está tratado. Gente, isso aqui vai falar com muitas pessoas aqui hoje. A religiosidade não vai curar ninguém. A transformação vem de Deus. Talvez você disse que é uma pessoa que ora, respeita os mais velhos, gosta de estar na igreja, gosta de ouvir um vídeo como esse, gosta de ficar em casa assistindo. E no seu coração diz que não precisa de uma igreja, não precisa de algo mais profundo. Mas deixa eu te falar, que a palavra de Deus é quem cura, quem liberta, revelada pelos que Ele usa. Então a gente precisa sim do Senhor. A gente precisa dar um passo de fé. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei como encontra o seu coração. Eu não sei que tipo de sentimento você está tendo. Mas uma coisa eu sei, Deus não envia nenhuma mensagem vazia para ninguém. Se esse vídeo chegou até você é porque Deus está falando contigo. Se esse vídeo chegou até você é porque Ele sabe que tem algo que Ele quer tratar aí dentro. Qual ferida o Senhor tem para expor de você? E não se preocupe
Ele não vai te humilhar. Ele vai te tratar. Ele vai te transformar. Ele vai fazer de você uma nova criatura. Esse é o desejo de Deus. Ele queria libertar o povo de Israel, mas para um povo livre, para um povo verdadeiramente liberto. O que adianta Deus conceder o desejo do seu coração para você virar escravo? Tem coisas que você pede para Deus que vai te escravizar. Deus não vai dar. Ele nos quer livre. Ele nos quer abençoado. Ele nos quer feliz. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus criador de tudo. É poderoso, é soberano, é justo. Mas se nós não nos posicionarmos hoje, aqui agora, a úlcera só vai aparecer quando não tiver mais jeito. Então cuidado. Cuidado com o que você está colocando dentro de você. Cuidado com o que você está deixando ficar armazenado dentro de você. Não permita. Não permita-se ser depósito de coisa velha. Você não é baú. Você não é, você é um ser humano lindo, abençoado, guiado, feito pelo próprio Deus. Então não aceite menos que isso. Não aceite menos que isso. Amém? Então que hoje você possa se permitir ser confrontado por Deus. Qual a intenção desse devocional? Uma palavra, um encontro, um novo eu. Que você se permita ser confrontado por Deus através dessa praga do Egito. As úlceras escondidas sendo reveladas, sendo expostas. E Deus mostrando mais uma vez a soberania dele sobre toda e qualquer divindade. Os magos não puderam curar aquele povo. O que isso nos ensina? Religiosidade não cura ninguém. Religiosidade não salva ninguém. Religiosidade não fica de pé diante da graça de Jesus. Então, que você se permita hoje ser ministrado por isso. Amém? Que o Senhor alcance aí a sua casa, a sua vida nessa hora. Que o Senhor contemple aquilo que você está pedindo em oração. E que seja feita a vontade dele, não a minha, não a sua, mas que a vontade dele se cumpra sobre a sua vida, porque ele sabe o que é o melhor. Eu agradeço ao Senhor por cada um que está aqui, Pai. Mas eu sei também que o Senhor tem algo a mais para entregar para eles. Então, quando esse vídeo encerrar, Pai, eu peço que o Senhor continue aonde essa pessoa está. Fala com ela, ministra ela, cura ela. Ouve, Pai, as necessidades dela. Faz algo, Senhor. Movimenta, Senhor, o céu. Faz a tua vontade reinar, Pai. Mas que essa pessoa também possa entender que outros precisam ouvir isso. Outros precisam se levantar porque estão fracos e caídos. Outros precisam entender que Deus não expõe nada para humilhar, mas para transformar, para salvar, para curar. Então que o Senhor habite em cada um de nós e que a gente possa abençoar outras pessoas também, curtindo, compartilhando, comentando, em nome de Jesus. Amém? Gente, muito obrigado pela tua presença de hoje, aqui mais um dia. Eu espero você aqui amanhã. Amanhã temos mais uma praga aí para estar sendo tratada. Nós vamos falar sobre a Saraiva. Sobre a Saraiva. Amém? Espero você aqui, em nome de Jesus. Tchau, tchau.